mudar só, vamos sair um pouquinho da esfera política, que isso vai estar muito batido. Eu queria saber foi a sua jornada espiritual. E o que você. A gente tem uma certa percepção que existe um resgate de uma espécie, eu vou usar um termo horroroso, mas dos fundamentos cristãos. O pessoal vai chamar a gente de fundamentalista, né? Uhum. Enfim. Mas O fundamentalismo em si não é ruim. O problema Não, é acho que que existem não. vertentes de Não, fundamentalismo, não. né? A questão não é o que. É a carga. Enfim, você sabe que toda a nossa linguagem tem significantes moldados pela esquerda, né? Mas enfim, qual que foi a sua jornada, irmão? Eu era testemunha de Jeová. Olha, sério? Sério. Você Ainda bem tocou. que eu não te conheci nessa Você tocou campainha de sábado, né? Domingo Você fala, também. Puta Sim. que pariu. Sim, não. Só tem um minutinho pra nos atender, por favor? Então. Não! Mas assim, Não estou! Não tem ninguém. minha mãe mandou falar que não tá. Já ouvi muito isso. Ah, é? Já ouvi criança falando. Minha mãe mandou falar que É não por tá. isso que tem 110, 140 mil lá pra vocês. Porque 144. Perrengue, né, 144 mil. 54 mil. Mas assim, meus pais, eles eram católicos de BGA. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe vira estudante da Bíblia, da Testemunha de Jeová. Meu pai nunca foi um católico, né? Era católico assim, católico porque nasceu católico, mas sempre teve a fé, devoto de Nossa Senhora e tal, mas não ia na missa, então... Freestyle, né? Freestyle, catolicismo freestyle, de BGE, né? E então eu cresci dentro das Testemunhas de Jeová com aquela visão. Mas, pera lá, como é que você conheceu o primeiro testemunho de Jeová? Minha mãe. A sua mãe. Minha mãe. Então, desde 4 anos de idade. Então, é a referência que eu tinha. Só que, assim, por mais sectário, um pensamento sectário que as Testemunhas de Jeová têm, eles têm muitos problemas, mas eles têm alguns valores Sim. que ajudam você a ter determinado ponto, tá? Então, assim, não tudo ao céu, nem tudo ao inferno, que ajudam você a se proteger. Ele dá algumas vacinas contra revolucionárias. O problema é que depois a coisa fica meio revolucionária lá também. Mas uma coisa que é muito firme nas Testemunhas de Jeová é assim, a questão do estudo, A caminhada. a caminhada, a questão do estudo, assim, por mais que seja enviesado esse estudo, você tem uma questão de estudo ali dentro, e a questão do temor a Deus, sabe? Então, eu levava tão a sério isso, que eu pude ter me batizado durante vários episódios, eu não quis. Por quê? Porque eu entendi a importância do batismo que tinha ali e tal. Eu cresci muito com esse temor a Deus, muito arraigado em mim. E o que acontece? Só que chegou um ponto na minha adolescência que, como todo protestantismo, aí vai ter aquele que vai falar, mas Testemunha de Jeová não é protestante, meu amigo. Depois de Lutero, todo tudo mundo é protestante, protestante. tudo protestante. O resto é divisão de vocês. Não, porque eu sou protestante. Dividiu um pouco, né? Só 46 mil. É coisa pouco. básica, né? Né? Não, eu acho engraçado, não, porque Testemunha de Jeová não é protestante. Não, Parênteses, é protestante. isso que eles alegam que o Espírito Santo ilumina cada um para interpretar a Bíblia. Pois é. E aí surgem 30 mil, 40 mil Pois é. divergências, né? Mas assim, Não sei, né? nada contra também, tem muitos irmãozinhos protestantes que assistem a gente. Não, pô. Não é pra ofender, mas eles são Não, protestantes. a gente tá aprendendo muito com Não, eles. Quem se ofende com a verdade... Mas eu sempre falo isso porque tem muitas pessoas que, como eu, cara, cresceu como protestante e enxerga aquilo como uma verdade absoluta. E qual que é o problema que eu comecei a me questionar? As duas matérias que eu sempre fui bem na escola: geografia política e história. E aí, quando você começa a pegar a narrativa histórica protestante, você tem um problema. Depois que Jesus Cristo morreu, parece que Cristo abandonou o mundo. E aí tem algumas pessoas que tem baixa um negócio, mas assim, a gente não teve mais nenhum profeta, não teve nada. E tem um buraco na história De só 1.500 anos? de 1.500 anos que não é preenchido. E aí eu tinha os meus instrutores da Bíblia, eu chegava, não, mas eu aprendi a fazer a maiêutica socrática sem nem saber o que era maiêutica socrática. Ô, fudido.
Mas eu falava assim, mas e tal coisa? Aí eu pensava, mas e tal coisa? E eu ia, aí chegava num ponto que, porque é assim, tipo assim, por que sim, Zequinha, entendeu? Eu não sei como é que é, só sei que é assim. Não sei porquê, não sei como foi, só sei que foi assim, É. né? E aí eu falava, cara, tem alguma coisa errada. Então, o meu processo de conversão, ele não foi espiritual, propriamente dito no início. Ele foi racional. E eu tinha, e eu cresci aprendendo Mas você que. nunca foi ateu, por exemplo. Não, nunca, Não. graças a Deus. É, Mesmo que teve um período de quase 10 anos da minha vida que eu me afastei de toda e qualquer religião. Sim. Mas eu percebia. Você não deu uma passadinha na macumba, não? Nunca, Não. graças a Deus. 7 ondas. Nada. Nada. Sete Farofinha. flash? Não. Farofinha. Nada. Amarração do amor. Nada. Zero. Zero. Porque eu tinha muito essa questão do temor a Deus, assim, sabe? Eu acho que por isso que Amém. por mais que eu fui esquerdista na minha adolescência, eu nunca fui um marxista. Acho que isso me blindou muito. Mas como é que é um esquerdista não marxista? Pai não Não. é gato vegano? Você era um Fabiano? Não, eu era um esquerdista porque era o Zeitgeist. Mas tudo aquilo que a esquerda vendia tinha valores dentro de mim que falava, não, isso aqui tem alguma coisa errada aqui que não vai. Eles ficaram, eles tiveram meio que, eles têm essa coisa do monopólio do bem, né? Exato. Eles tiveram uma hegemonia eu- cultural absoluta. eu era muito mais- em termos de até o relativismo, que é um negócio que Ó. eu achava, pô, não, a verdade está entre eu e você, vamos respeitar. Você nunca chega a conclusão nenhuma e vai continuar na Eu treta, era um né? relativista. Eu era um relativista. Cada um tem sua opinião. Né? Eu tinha Que nem uma. Fiofó, né? Eu tinha uma vertente da esquerda pelo trabalhismo. E que se você pega o discurso trabalhista que tinha da esquerda no Brasil, você não vê um marxismo prático, profundo ali. Você vê como o marxismo instrumentaliza, mas você não tem aquelas questões da filosofia que você parou para estudar. Então, assim, o trabalhismo me pegava, entendeu? Essa questão do relativismo. Então, eu acabava pegando sendo um esquerdista nisso. Só que só para você ter uma ideia, os grandes movimentos da direita, despertar, tal, começam no Brasil em 2013, 14, 15. Uhum. Em 2010 eu já estava desencantado com a esquerda. Só que na minha cabeça, tipo assim, a esquerda não presta. Olhando, observando o que estava acontecendo, eu falei, não, cara, isso aqui não presta. É um bando de gente hipócrita, safado, bandido. Filho das porra! Mas do outro lado tem a direita, que é o Serra, é o PSDB. Não, é o Satanás. Então, olha a minha concepção que eu tinha nessa época, né? Então, Como eu, como você, como Serra deputado, Comedor. como prefeito, como Mas, deputado. assim, Serra Comedor, né? mas assim, e foi nessa época que eu peguei e falei assim, não, não preciso da política. Aí eu fui pro materialismo, que a gente tava conversando, não, vou trabalhar, ter a minha empresa, vou tocar tá, minha mas vida. não teoricamente, só na prática. Na prática. Tudo na prática. Uhum. E aí abandonei a esquerda, virei um anti-esquerdista, tá? Sem saber o que isso significava. Hoje eu entendo o que estava acontecendo até no processo filosófico comigo. Só que eu tinha aquele ódio à Igreja Católica, cara. Adorador, como é que eles falam? Idólatras. Idólatras. Cara, olha as imagens e não sei Não, o quê. Aquelas conversinhas. Entro de Satanás. São donos de meio mundo. De meio mundo. Se vender todas as riquezas da igreja, acaba com a fome. E não sei o quê, a Vino biblioteca secreta do Vaticano. Uma vez eu postei um vídeo no Instagram, dos vídeos que eu posto, né? E eu falava do mito da Idade das Trevas e tal. Aí teve um protestante que comentou embaixo assim: quanto que a Igreja Católica te pagou pra falar isso? Eu falei, um pouco menos que a tua mãe cobra na zona. Falei, assim, Foi na Black prossiga Friday. com a sua Não. relação. Mas aí eu comecei a me interessar. Eu sempre me interessei por história, só que eu comecei a me interessar pela civilização ocidental. Boa. E aí eu comecei a estudar civilização ocidental, Império Romano, bati em São Bento. Eu falei, pô, interessante esse cara aqui, né? Fui embora. E aí eu comecei a respeitar a história da Igreja Católica. Eu tirei aquela coisa de esses caras são os emissários de Satanás na Terra, não. Eles tiveram a contribuição. Só que aí eu peguei e comecei a fazer, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, né? Qual foi o papel da Igreja Católica na história? Porque eu aprendi que eles eram os comparsas dos senhores feudais
que desvirginavam as esposas. São Peraí. histórias, né? É. São histórias. Aí eu peguei e falei, não. Aí eu fui começando a entender. Aí fui estudar sobre o cisma. E aí eu, mais um protesta que queria mostrar que a Igreja Católica ela Estava errada. estava errada, me converti, mas foi uma conversão racional. Porque eu comecei a ver aquelas perguntas que eu tinha com os meus instrutores, eu comecei a encontrar as respostas Na naturalmente. teologia católica. E na doutrina, Sim, na tradição, teologia, a cara. doutrina Aí, católica. aí quando eu descobri a tradição católica, aí minha cabeça fez, Até o judeu tem o Talmud e o Torá, né? Ele tem a tradição. É uma coisa que cara, pois é. Não, isso é loucura, você não querer. E assim, e o que eu digo, o que me converteu, olha a ironia, como Deus faz as coisas com a gente, né? O que me converteu? A vida dos santos. eu Com comunhão dos certeza. santos, Pois né? é, No credo eu falo assim, na comunhão dos Comunhão santos, eu sou muito pela Quando você Então, vê o exemplo dos concreto, santos. Cara, quando eu lembro que comunhão dos santos é um negócio o fodido. primeiro santo que eu estudei, que eu me deparei, bati nele, puf, foi São Bento. E eu já era, desde que eu era protesto, eu sempre admirei São Cartório, Paulo. cara. desde que era poltergeist, Desde quando eu era protestante, poltergeist. eu sempre tive uma admiração muito grande por Paulo Apóstolo. Hoje, São Paulo, né? Não podia falar isso, falam assim. Então, assim, eu sempre tive uma admiração por São Paulo pela a vertente estudiosa dele e tudo mais, filosófica. Cara, depois eu descobri São Felipe Nero, mas assim, Joana d'Arc. Cara, quando eu vi a história de Joana d'Arc, eu falei, caramba. Aí foi. Santo Agostinho. Santo Agostinho, não, aí, Acha um protestante que tenha a vida semelhante à do Santos. pois é, Tem um. aí, cara, no dia que eu conheci Santa Terezinha, Santa meu Terezinha. amigo, Você pegou as duas francesas do Grande Caminho e do Pequeno Caminho. cara, eu chorava quando eu vi a história de Santa Terezinha, eu falava, meu E a Deus do França céu. tá do jeito que tá, né? Mas isso aí, a gente pode marcar um dia pra falar só sobre a França, dá um Opa, bom, boa. Bora lá. dá um bom episódio, mas assim, e aí a minha conversão se deu o quê? De maneira racional. E o grande ponto da minha conversão, eu tenho a história da minha conversão para depois quem quiser ver detalhada lá no Centro Dom Bosco. Que legal. Lá tem um episódio que tem mais de 150 mil visualizações lá. Tem um monte de protestante falando lá que Testemunho de Jeová não é protestante, é engraçado. É. Mas assim. Enfim, não, é que, Mas que não é nem muito cristão, né? Que nem o. Porque tem Não, ele é cristão. Cara, aí que tá. Eles falam que não é, porque eles estão separados. Não. As testemunhas de Jeová são cristãos. A questão é que. Aqui não é Eles... cristão, é o Mormon, né? O Mormon que tem Não, os o- Mormons também são. A questão é que eles não acreditam na Trindade como Deus uno trino. Tem três. Entidades separadas. Tem três sectos protestantes que não acreditam na Trindade. São os Testemunhos de Jeová, os Mormons e os Adventistas. Exato. O sétimo dia. Mas todos eles acreditam no Espírito Santo, em Deus Pai e Deus Só que é Filho. aquela confusão mental, né? Só que não é uno. Então eles falam, Testemunho de Jeová não Aí virou acredita em três, Jesus. aí não é mais monoteísta. Não, eles são um tipo de arianismo. Sim. Maria, que coisa complicada. Um tipo de. Não, a história do cara lá dos Mormons, do óculos, lá do negócio de ouro. Cara, Não, tem um episódio de Deus South Park do céu. genial sobre isso. Depois vocês assistam, quem não conhece, que é sobre o nascimento Vou dos ver. Mormons. É genial. Você morre, você desmaia de rir. Mas só pra fechar, né, que eu Desculpa, tô me desculpa. alongando, um dos pontos que eu mais blasfemava, Era com Santos. não, Jesus. Nossa Senhora. Nossa Ah, sim. Senhora. Cara, e hoje é uma das coisas que eu Ele fazia questão de escolher. não, eu lá, me né? emociono, André. Até os muçulmanos esculacham menos Nossa Senhora do que o. Do que os do que os protestantes. caras. Não, mas e eu me emociono porque assim, cara, hoje Nossa Senhora ela é a paixão da minha vida. Nossa Senhora é a mulher que eu mais amo Graças a Deus. nesse mundo, assim, na minha existência, sabe? E eu até falo, eu me emociono quando eu falo disso, porque, assim, o que mais me alegra na minha conversão, e se eu morrer, eu morro feliz, independente se Deus não me achar digno nem do purgatório, é que eu pude me redimir com Nossa Senhora. Pois é. Sabe? Isso me emociona profundamente. Só de eu poder ter me redimido com Nossa Senhora de todas as blasfêmias que eu falava, e a culpa era minha. Não posso falar, influência. Não, a culpa era minha. E o ponto alto pra mim de ser católico é que você para de viver pra fora. Aquela exibição.
que é muito característica do protestantismo. É, Você passa a viver pela a vida interior. Você pode, cara, fazer o que você quiser para o mundo ver. Na hora que você chegar em casa à noite, for lavar o seu rosto para dormir, você vai se olhar no espelho. É você e Deus, cara. É você, Deus e o travesseiro. E isso vai ser cobrado de você, sabe? Então, o meu caminho passa muito por isso. É tanto que o trabalho que eu faço, tá? No PH Vox, nós temos como patrono do nosso trabalho, vocês vão entender, obviamente, eu não vou explicar aqui, mas depois a gente pode aprofundar isso, mas é a São Bento. São Bento é o nosso patrono. Mas todo esse trabalho, ele é em honra a Nossa Senhora de Fátima. Entendeu? E chegou um ponto que eu olhei assim, que eu tava estudando, foi tanta coisa ao mesmo tempo que veio ali em 2017, quando eu comecei essa jornada, do que eu faço hoje, né? Do meu trabalho. Eu pedi a intercessão de Nossa Senhora e falei assim: eu não preciso entender tudo e saber de tudo, desde que eu seja usado como instrumento e instrumento. ferramenta pela Sim. Senhora para a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E no dia que eu não for mais necessário, a senhora me descarte. E se isso ruir, porque eu sei que não sou mais necessário e eu aceito. Isso é o que motiva o meu trabalho, cara. Sabe? Tudo que eu faço é motivado por isso. É por isso que muita Isso é se gente. entregar para predestinação no final das contas, né? Que é, né? É No por final isso das que eu. contas, Entregar a graça. É por isso que eu faço questão, não cara, é a de. predestinação pela predestinação, senão a gente está aqui. Por isso que todo final de programa eu faço questão de levantar o terço, falar joelho no chão, terço na mão. Ah, que bacana. Cara, não importa. Ah, mas isso é brega, mas não sei o que. Cara, isso aqui é a razão de. E sabe o que que eu já ouvi? Eu já ouvi de pessoas. E eu tô contando isso aqui só pra gente ter uma noção que muitas vezes a gente tem vergonha de demonstrar a nossa fé. Sim. Eu já ouvi relatos. Uma pessoa chegou em mim e falou assim: eu tava num estado de depressão tão profundo que quando eu não percebia aonde que eu tava. E teve um dia que eu tava assistindo, você falou, joelho no chão, Santo Terço sempre à mão. Eu lembrei que eu podia rezar e pedir ajuda de Deus. E essa pessoa, a partir desse momento, ela percebeu o tamanho de como ela estava embebida na depressão, que ela salvou o casamento dela e o casal hoje é católico, cara. É um casal católico. Teve um. A gente sempre faz oração de São Bento, né? Ali no final dos sábados. Tinha um rapaz jovem, que era protestante. Ele conheceu o Senhor Sepúlveda, contou essa história pro Senhor Sepúlveda, o Senhor Sepúlveda me trouxe essa história. Ele falou que um dia ele estava assistindo o programa, que alguém indicou para ele. No final, de repente, o cara levanta o terço, começa a rezar em latim. Ele falou: mas que é isso? Aquilo chocou ele. E ele começou a estudar, se converteu. Outro episódio. Eu tava na Paulista, 2021, 7 de setembro de 2021. Do nada, teve um senhor assim. Ele falou assim: ô, PH, tudo bem? Tudo... Ó, vim armado pra cá e colocou a mão. Eu falei: meu, esse cara vai puxar 9mm aqui. O cara me puxa um Só com rosário. terço. Só com terço. Ele me puxou um rosário. 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 E ele Rosário tava com um inteiro. saco aqui, eu falei assim, tô distribuindo, esse aqui é pra você. O cara comprou um rosário, um saco de rosário pra distribuir na Paulista. Pô, que bacana. Então, assim, Isso era inimaginável um tempo atrás, cara. Tô falando sério, é um negócio surreal. Na minha idade é surreal. isso. Então, assim, é sobre isso, assim, sabe? O Roger, que é meu padrinho de crisma, meu padrinho de casamento, meu irmão na vida, que é meu sócio no PH Vox, ele é até um cara um católico muito melhor do que eu, muito melhor mesmo. Vocês conheceram o Roger já. E ele fala uma frase que é verdade: tudo que a gente faz é um santo pretexto para evangelizar, cara. Pois é. No fundo é isso. Deve ser. Né? É isso. E nisso, desculpa, os evangélicos estão muito mais na nossa frente, e a gente Sim. aprendeu com eles. Só para fazer um breve comentário, para dizer essa coisa. Meu pai, os anos 80 era pior a história do aparelhamento político da Igreja Católica. Então você rezava Foi o auge. Anos Você 80. rezava pela reforma agrária, rezemos ao Senhor, pelo não sei o que lá.
Bom, pela distribuição de reina, rezemos ao Senhor. Aquilo lá que o padre fez lá foi. Pela eleição do Lula. Não, mas era quase um treco assim. E daí muita gente pulou no colo dos protestantes, dos evangélicos, que seguraram o cristianismo no Brasil. Não tem o que falar. E meu pai entrou muito de cara na renovação carismática. Uhum. E daí ele ficou meio protestante. Começou a brigar com o padre. E o padre, quando queria excomungar, ele falou: só pode o bispo. E daí, daí ele teve uma experiência sobrenatural, que ele me relata. E ele ficou. E ele, como todo. Fala, só fala de Nossa Senhora, isso aquela. Qual que foi a experiência sobrenatural do meu pai? Nossa Senhora. Só de sacanagem. Mas cara, quando eu tava tentando voltar a uma vida religiosa, assim, mas eu ainda tinha aquela mentalidade protestante, eu tava numa situação tão cagada da minha vida, assim, de emprego e tal. Eu tava com crise de ansiedade que eu não sabia que eram crises de ansiedade, hoje eu sei. E eu ia pro trabalho sem querer, ia no carro, eu falei, meu, eu vou rezar. E aí eu rezava o Pai Nosso, conversava com Deus e tal. E no final, sempre que eu terminava de rezar, eu rezava uma Ave Maria. Eu não sabia o porquê que eu rezava uma Ave Maria. Eu não sabia o porquê. Hoje eu vejo que era Nossa Senhora falando assim: vem, meu filho, vem cá. Eu tô com você, eu vou pegar na sua mão. Eu não sabia porque eu rezava uma Ave Maria. E eu rezava. Pra vocês verem como é revolta pura, né? Essa versão a Nossa Senhora. Outro dia eu vi no Instagram assim, um trecho daquele pastor Nicodemos falando lá que a aparição de Nossa Senhora em Guadalupe era o demônio, né? Aí eu falei, sim, né? O demônio conduziu milhares de pessoas a serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, Purinho esse demônio. Em nome do carpinteiro. em nome do Pai. E em nenhum momento ele falou, me adore meu filho, né? Aí veio uma idiota e comentou embaixo assim: ninguém leva Jesus, é Jesus que é o caminho, é só ele que leva. Aí eu falei, tá bom, ô, Dilma. E por um acaso, Jesus apareceu em pessoa pra você ou outra pessoa que te evangelizou pra você ser batizado? Ah, foi outra pessoa, mas foi usada por Deus. Eu falei, sim, Deus pode usar um pastor, mas não pode usar a mãe dele. Isso. Pra converter alguém. Você pede pro pastor orar por você, porque. A mãe dele que tá lá no céu junto com ele não pode ajudar ninguém. Agora, assim, é um nível de birra. Mas, cara, né? você pega. Eu tenho. Idiotice. Assim, Nossa Senhora, ela é o exemplo perfeito do papel da mãe, do papel da mulher na Ela sociedade, conduz a ele. em tudo. Tá tudo ali em João. Fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, tá apontando pra ele. Ela leva a ele. Pegando esse Ele é o exemplo, centro. assim, eu fico vendo feminista, eu acho muito engraçado que a feminista não sabe o poder e o papel gigante da mulher Quando ela faz o papel dela. quando ela faz o papel Não dela. quando ela quer fazer o papel do homem. Por exemplo, Nossa Senhora fala assim, ó, tá acabando o vinho. Nossa Senhora fala o quê? Mulher, sabes que ainda não é a minha hora. Aí ela, não, mas você vai fazer, tipo, eu sou a mãe, eu sou sua mãe, eu tô falando pra você fazer. Obedeça. E o que Nosso Senhor faz, cara? Faz porque é a mãe dele. Porque ele é Deus e homem, né? Exato. Aí ele Não, vai. tá escrito no e aí Evangelho de ela- Lucas. E o que ela fala? Faça tudo. O que ele vos Porque disser. quando Nosso Senhor coloca Pedro como líder da igreja, isso também tem um papel muito forte. Tá? Nossa Senhora, quando vai até o túmulo no domingo, ela era a mãe. Ela viu que o filho dela não estava mais no túmulo. O túmulo se abriu, estava vazio. O que qualquer mãe faria? Sairia pela cidade correndo, falando que o filho ressuscitou, contando aos quatro ventos, Não. resultando em alegria. O que Não, ela fez? Se a gente for falar da humildade dela, a gente fica o resto do dia Não, aqui. o que ela fez? Vá chamar Pedro. Porque Pedro era o chefe da igreja. Olhem, assim, Claro. o papel de Nossa A Senhora. obediência dela em relação a São obediência pra José. tudo. Exato. O anjo cara. não aparece pra ela, aparece pra São José. Pega a mulher e o menino e leva pro Egito. Ela obedece. Ela é mais santa que ele, não é? Só que na estrutura familiar ele era o líder. E outra, tá escrito no Evangelho de Lucas, Jesus era submisso a seus pais. Ou seja, ele se fez submisso aos dois. Por quê? Porque a estrutura foi ele que criou. Eu acho tão engraçado que eles E aí usam a você- semântica, né? Do É. submissão para poder transformar as mulheres em Não, escravas. né, ele hoje se em dia. faz submisso aos dois. Ou seja, você acha que os dois são dois seres humanos comuns, como nós? Eles foram criados por Deus para aquela missão dele, no qual ele mesmo se faz submisso. Então, ou seja, não é que ele se faz inferior.
mas ele se faz submisso em prol da missão dele. Então, ou seja, o lugar deles na salvação é especial na economia da salvação. Não é igual ao nosso, que é de resgate, né? Eles têm uma participação ativa ali, né? Não por mérito ou direito deles, mas por participação na missão do filho. Não, E eu só vou dar só um exemplo rapidinho, claro, André. É um negócio muito rapidinho. claro, né? Não é rapidinho isso daqui. Não, mas para você. Não, mas assim, Fica até 5 da tarde. pega, por exemplo, você que talvez esteja com raiva agora, xingando a gente, Pode xingar que pega o desabafa. pastor que você mais ama, que você mais gosta, Alemão. que você tem ali um amor fraterno, assim, verdadeiro por ele, e é lícito, ok. Tem muito, assim, a maioria dos pastores, que se eu for pegar, são boas pessoas. Tem os Sim. picaretas, mas são pessoas. Não, são boas pessoas. Vai, São boas pessoas. Você pega, começa a falar que a mãe dele é uma qualquer, é uma mulher qualquer, e começa a xingar a mãe dele, trata ela com desrespeito, pra ver como é que esse Mas pastor isso aí eles vão vai olhar apelar. você. Eles vão apelar. Eles Tudo vão falar, bem, "Não, ninguém mas xinga Maria", eles vão falar. não, mas trata a mãe, É, trata a mãe é. do seu pastor como uma mulher qualquer, que não importa. Que a educação que ela deu, a estrutura que ela deu, o amor que ele tem. Trata a mãe do pastor de qualquer jeito. O ponto, Pra que ver eu o que se- acontece. o ponto que eu sempre falo é o seguinte: o quarto mandamento da lei de Deus é o quê? Amar pai e mãe. Honrar Honrar pai e mãe. pai e mãe. Ou seja, eu tenho um mandamento divino que me obriga a honrar minha mãe. Você imagina a mãe de Deus? Concebida Eu, sem eu, eu, pecado. eu preciso argumentar Não, eu já ouvi de que protestantes a honra falar. dela tem que ser máxima. Eu já vi protestantes Abaixo de falar Deus é ela. que Maria era uma pecadora qualquer. Concebida sem pecado. Ela é uma pecadora Não, qualquer. é tipo um Uber, né, de Jesus Cristo, né? Não, eles acham que a barriga é de iFood aluguel. de Jesus Cristo. É, Eles barriga acham que de a barriga é de aluguel. Outro Barriga de dia aluguel. veio um que teve a pachorra de me falar o seguinte: veja, veio querer me ensinar, né? Não, veja. Jesus entrou em Jerusalém montado numa mula. Nem por isso essa mula é santa. Ou seja, Ai, é meu só o Deus meio do de céu. transporte para ele subir. Eu falei, sim, você comparou a mãe dele com a mula. Olha só que coisa maravilhosa. Hein? Não, é igual aquelas católicas. Deus e A amor. tua mãe que criou um jumento não é uma mula. Deus e A amor. tua mãe que criou um jumento não é uma mula. Imagina Deus ela. e amor, o amor é cego. Deus é cego. Não, é igual, É lógica de boteco, né? é igual aquele movimento revolucionário. É silogia isso, né? Tem um movimento revolucionário que sempre tá aqui na Paulista, que é Católicas pelo Direito de Escolher. Já viram? Pela a católica abortista. É a católica abortista. Não é católica, tudo Gado coisa do vegano. demônio. Tem esse grupo de vagabundo aí. Exato. É. E aí, eu acho engraçado o discurso delas. Não, porque até Nossa Senhora pôde escolher. Então, mas quando o anjo apareceu, foi para perguntar se ela aceitava ser fecundada pelo Espírito Santo para poder engravidar. Tu também escolheu ser fecundada pelo o macho que foi te leitar o útero, vagabunda. Mas é. Sabe? É um nível de As retargamento comparações, mental. assim, né? É um nível de. Desculpa baixar o nível, mas é que isso me irrita. Não, é um nível de. Não, tem que baixar, Não, não merece ser tratado com respeito. Gente assim, gente desse nível. Né? É um nível assim de comparação, de loucura, de. Outro veio falar assim pra mim: não, Maria não gestou Jesus, foi o Espírito Santo. Eu falei, mas. Não era mais fácil, então, Deus ter instalado Aparecia, dele e aparecia Jesus já com 30 Não, teve anos? gente que falou que ele não tinha o DNA dela. Eu falei, não. Plantação de repolho, aparece um repolho. Deus Nasce repolho, é o Jesus Jesus repolho. Cristo. Assim. Mas se ele quisesse, ele teria feito isso, né? Só que daí ele não teria assumido a condição humana na sua Pois é. inteireza. Né? E ele não seria o sacrifício. Não, e ele não seria perder a filho, vida humana. ele não seria filho de Adão, ele não seria filho de Davi. Mas é por isso que você vai parar, por exemplo, lá Não na... dá, Não dá. Você vai parar na Universal? Isso não dá, né? É menos que faixa branca pra conversar. Cara, não, mas não dá. você pega a Universal, na questão Por estética, isso que antigamente batiam nas pessoas. eles viraram a sinagoga Universal. Não, é uma sinagoga que usa o Velho Testamento do jeito da macumba, né? Não, e assim, aonde está a nova aliança? Nosso Senhor, ele é o sacrifício perfeito e ele precisava ser concebido daquele jeito para que esse sacrifício expiasse os nossos pecados e você não precisasse ficar trocando sangue de animal, que era uma espécie de um símbolo. Que hoje em dia, qual que é o símbolo do paganismo hoje em dia? Cara, pega as missas negras lá do Aleister Crowley. Como que eram as missas feitas, como que eram feitas, ainda são feitas as missas negras? Quem assistam, leiam o livro Infiltrados, do Taylor Marshall. Os caras
pegavam hóstias consagradas. Que, diga-se de passagem, é uma das maiores provas de que a Eucaristia é real e não simbólica. Porque nenhum satanista vai em seita protestante pegar o pão da Santa Ceia para fazer ritual satânico. Eles vão na Igreja Católica pegar Jesus na Eucaristia. Ou seja, porque ele sabe Consagrada. que é na Igreja Católica que é Jesus. É E a não- hóstia. E ali, na máfia de Sangalen, principalmente, eles subvertiam padres, que eram padres mesmo. Os padres faziam a transubstanciação e aí eles faziam um bolo espiritual. O bolo espiritual era feito com hóstia consagrada, Não, é terrível, derrete. É. Não, com hóstia consagrada e sangue de menstruação. Preparam um bolo. Aí na hora que eles vão fazer o ponto alto seria a Eucaristia deles, né? Eles comem esse bolo, Lester Crowley da vida, e todos os deuses habitam em mim. É o que eles falam. não o nível de profanação que eles É o fazem. nível de profanação total, entendeu? Só que assim, aí você vai bater, por exemplo, no duguinismo. Não, ele está falando do sagrado. É esse sagrado, idiota. Ah, e os muçulmanos vão queimar a Igreja Católica. Exatamente, eles não vão queimar. Você sabe que o Satanás... na E os verdade- judeus apoiaram, né, os protestantes na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda, os banqueiros judeus. Por quê? Era um jeito de minar a Igreja Católica. Eles Você falaram, sabe- esse povo aqui não é problema pra nós. Você sabe que Satanás, perguntaram pro Satanás que ele... Onde é que ele gostava de ir mais? Ele falou, adore na Universal. Lá eles me dão um microfone pra falar. Olha, um filme que é maravilhoso em tudo isso é aquele Nefários, né? Nefário. Cara, eu nunca vi um filme Tão tão bom, bem é. feito. Nefários, Nefários, não viu? Não. Sob possessão? Assista. É o melhor Assista. filme sobre possessão. E é um bate-papo assim, ó, igual a gente É uma tá tendo conversa. aqui. É uma conversa. Ele mostra como que o demônio ganha mesmo, na inteligência. E o negócio, ele é muito embebido quase toda a produção é católica do filme. E ele teve assessoria católica. E assim, o negócio é tão bem feito que eles metem um padre progressista no meio do filme. Então, tipo assim, é catolicismo na veia. Porque o negócio, assim, tem... Eu tenho uma conversa com a Bruna Torlai no canal dela sobre E eu o tenho uma com o Nefário. Alexandre legal. Costa também, Precisa no trazer meu. ela pra cá, hein, cara. Sim. Mas assim, assista Nefários. Pô, se vocês assistirem Nefários, dá pra fazer um episódio aqui só sobre Pô, Nefários, bora, que Vamos é fazer, vamos Legal. Não, brilhante. bem legal. Dá bastante. fazer. Muito comentário. Nefários Muito é comentário. brilhante, assim, é brilhante, Não, é brilhante. o que me anima um pouco no que está acontecendo agora, nesse breve período da minha existência aí de 50 anos, Nossa, poético. é perceber que o que está acontecendo é de baixo para cima. Sim. Não ter, assim, e vamos ser sinceros, se fosse depender do nosso clero lá de cima, a gente estava mais lascado do que a gente está. Sim. A coisa está vindo de baixo para cima. É impressionante. É por isso que é a história do contraforte também, né? A gente não ousa dizer que a gente está dentro. Mas é, em vários- Mas é tem o um que movimento de mas é o que infiltração pra segura. tentar derrubar o que tá na base também, que é o sede vacantismo hoje, né? Sim. Sim. Mas aí que tá. O problema do sede vacantismo é querer fazer uma revolução, né? E a gente vê que... Ele é cismático. Mais uma cisma, né? Mais uma cisma, né? Cai na vaidade de falar, eu vou consertar o mundo, né? Pelagianismo, cisma, tudo. A igreja verdadeira reside aqui na minha sala. Como aqui. diria Paulo Ricardo, a Igreja Católica merece os papas que tem, no período que tem. É. Que tem que apanhar, Mas a gente vê que pessoas de baixo foram iniciadores de reformas na igreja. Por exemplo, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, depois São João da Cruz, São Santa Bento. Teresa de Ávila, Bento. São Bento, só que sem fazer revolução. É através do exemplo, da oração e do ensino. As pessoas foram vendo, falando, não, esse cara tá certo, ele tá ali, ele tá humilde, tá lá o bispo proxeneta, né? Tá lá o bispo Proxeneta é sensacional. Você já xingou Proxeneta? já. Proxeneta. Tá lá o bispo Eu proxeneta. lembrei da piada de português, aquele... Tá lá o Papa Eu quero ser vagabundo. E o santo tá lá falando assim: sim, senhor. Não, o senhor tá errado. O senhor vai ser julgado por Deus. Mas o senhor é o bispo, o senhor é o Papa, tudo bem? Quando o senhor falar. Eu vou viver a minha vida santa aqui. Quem quiser viver, vem aqui comigo. Então a pessoa tá ali ensinando, dando exemplo e rezando. E dentro da igreja, junto da igreja, sem criar cisma, sem pular fora do barco. E a gente tem que confiar na E aí, providência. exatamente. E confiando na providência, sabendo que é Deus que vai dar. E o que está acontecendo é pura providência, gente. E aí, ao longo do Quem tempo. vai ser o imaginaria líder desse negócio desse, cara? Não, quem imaginaria que o Prevost Seria eleito Papa. seria eleito Papa? Não. É absurdo. Cara, eu não preciso chegar nem lá em cima. Quem me imaginaria uma fila de jovens infindável para se confessar numa igrejinha chamada Santa Generosa? Generosa.
Vem conversar, minha gente. Isso, vamos lá. Aí você sabe que a gente, Passa tem, aquele analista. a gente tem patrocínio aqui, o nosso único patrocínio é o patrocínio do... Santa Generosa. Santa Generosa. Generosa. A gente não ganha nada, mas a gente faz propaganda. Não, e a Santa Paga lá. Generosa, as pessoas não sabem, mas ali foi. Olha, os diálogos que tinha 10 anos atrás, Sim. que é Rodrigo Gurgel, tudo lá. Tem uma galera forte frequentando lá. cara. Pois Até é. o- Olha lá. nosso- Eu nunca fui na Santa nosso- Generosa, acredita? É aqui do Não? ladinho. É, nunca fui. Mas vamos lá hoje, agora. Saindo daqui. Ah, aliás, Você vai confessar lá agora. Hoje é dia de De Santa ódio, Generosa. É. E depois de cada missa tem procissão. São 6 missas É. e 6 6 procissões. E Cara, confissão a doidar. De hora em hora. De Não, olha, olha, não. Olha, 14 horas. Não, tô falando, tinha missa de hora em hora. Eles estão fazendo É. missa às 9 da noite, cara, lá. sabe uma das coisas que eu mais 10 e gosto? 15. 10 e 15 agora? São 10 10 e missas 15. no domingo. A última termina 15 para as 11. Olha, O O coro Padre junto do Cássio tem que tocar o Cássio. povo da igreja. Sabe a Agora não dá coisa- pra rezar mais, não. Vambora. sabe a coisa que eu Vai mais ficar gosto? diabético, então tá ótimo. A coisa que eu mais gosto na Igreja Católica, que eu olho assim, eu falo, cara, eu tenho orgulho de ser católico, é procissão, bicho. É bonito demais. E quando eu era doente mental, eu odiava procissão. Mas eu não sabia Minas porque Gerais tem agredia. coisas bonitas até hoje lá. Cara, muito procissão, cara, é o Aquelas ato da mais Espanha. contra-revolucionário que você pode fazer. As pessoas se esquecem o seguinte, né? Peregrinação, negócio fodido também. Mas só fechar uma coisa rapidinho. Fecha. Fecha. Mas fecha. A gente você tava falando foi sublime sobre os papas. Para pensar, na cultura pop, o pior papa, que não foi o pior, mas foi um dos piores que nós tivemos, foi Alexandre VI. Alexandre VI. Se você for olhar as decisões que Alexandre VI fez, teve muita coisa que foi extremamente importante. Sim, ele não Até pra envolveu a história do igreja. continente. Não, os pecados deles são pessoais. E, Enquanto assim, Papa, ok. E teve coisas que Alexandre Inventar e tá VI errado. fez, cara, que, por exemplo, o próprio Tratado de Tordesilhas. Sim. Ah, você pode discutir numa visão. Ele Olha, fez... olha o que isso gerou na América. Uhum. O Império Católico. Independente de espanhol ou Não, ele amava a português. igreja. Várias figuras ali da Renascença eram assim, né? Então, assim, e ele é um cara que, assim, os pecados dele, que não falei, são todos Péssimos. pessoais. Não, mas são pessoais. É problema dele o que ele fez. Ele Ele resolveu. Vai saber se até hoje não tá no purgatório. Pode ser. Tá pagando pelo que ele fez, ou já pagou, enfim. Agora, na igreja ele não mexeu. E outra, é maravilhoso como a providência divina age, né? Eu sempre dou esse exemplo. Ele nomeou o cardeal, o irmão mais novo da amante dele. Giulia Farnese tinha um irmão mais novo chamado Alessandro Farnese, que ela pediu um favor pro Papa, ele falou: tá bom, vou nomear cardeal para agradar a amante. Este cardeal, Alessandro Farnese, na juventude foi igual a Alexandre VI, teve um monte de filho bastardo, viveu a vida. Ah, festa. Quando ficou velho, Dom ele foi Pedro. eleito Papa. Papa Paulo III, que foi um Papa que salvou a igreja, porque convocou o Concílio de Trento, aprovou a criação da Companhia de Jesus, excomungou Henrique VIII, né? Ou Caramba, seja, foi o cara fez do- proibiu a escravização dos índios, não obedeceram, mas ele tentou proibir. Ou seja, recomendou a evangelização do mundo todo, você foi um excelente Papa. Olha como Deus age. Pois é. No meio da merda, Deus tira Mas flor. aí tem outro problema que o católico de hoje em dia, inclusive os sete vacantistas, eles são muito parecidos. Eu sei que vai ter muito sete vacantista me xingando, vai falar que não sei o quê. Não, pode xingar. Eles são fariseus, caras. E eles, São puritanos. eu ia chegar nisso. Eles viraram Puritanos. protestantes puritanos. Sim, virou calvinista. Virou calvinista o negócio. Porque é o seguinte, cara. Quem não tá vivendo santamente não é predestinado, logo tá Não, condenado. assim, e não é você passar a mão no pecado, não é isso, mas assim, Nosso Senhor fala, tá na doutrina. Daqui a pouco vai dizer que é suco de fruta. Odeie o pecado, ame o pecador. O joio e o trigo, tá dentro de nós. Cara, não, mas assim, o maior exemplo que tem, eu acho que Nosso Senhor deu, cara, que era extremamente profundo, é o da mulher adúltera. É o da São mulher gêmeos adúltera. também. Cara, não, mas o da Sim. mulher adúltera, cara, ele é um negócio que vai muito profundo. Hoje em dia, a maioria dos católicos não estariam preparados para fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. E eu não tô falando, mas porque ele é cristão? Não, porque a gente tem que seguir o exemplo dele. E isso é uma coisa muito, muito profunda. Cara, ser católico é não desistir das pessoas, cara. Isso é uma das essências do catolicismo. E o sede vacantista, a primeira coisa que ele faz é desistir da própria fé.
É desistir da igreja. É porque se a igreja fosse uma A sociedade... igreja habita em mim, praticamente, um sede vacantista. Se só tivesse gente santa na igreja, seria fácil, católico. Mas para quem não sabe, que não acompanha, o episódio da adulta, você tá falando do apedrejamento, é isso? Não, o da adúltera é quando ele vai a mulher do poço. Ah, tá. Porque tem também do apedrejamento, É, né? não, E daí apedreja- aparece um português e pá, daí quem atirou a pedra? Daí, mas tu nunca erraste? Não, essa distância nunca. Não, é a da mulher do poço, que ela... Pô, Que a- Siloé, né? Isso, que ela ia mais cedo, ia mais tarde, pegava o sol, aí... Ah, Nosso aquela- Senhor- que ela tava com um segundo... Ela tava no quinto... quinto? Não, ela era casada e já tinha tido 5 casamentos, que assim, que ela abandonava o marido dela estava disposto a tê-la de volta, Legal. e ela se confessa. Tem vários exemplos. que Ela se confessa com o Nosso Senhor e ela sai por todo o mercado falando que ela estava limpa dos pecados dela porque ela conheceu o Messias que limpou. E ela começou a falar: eu errei, eu pequei, mas eu estou livre desse. Cara, isso. o velho, próprio filho pródigo, Velho, né? sério, Tem uma cara. cacetada Quem não consegue. Olha, se São você. Pedro? Se você não Não, consegue ver a profundidade do amor de Cristo. O filho pródigo, nisso, bicho, o pai dá mais pro filho que voltou, o filho que fazia tudo certinho ficou puto. Mas tem uma confusão também da forma como Deus age. Uma coisa é a regeneração de santificação da pessoa. Outra coisa é Deus agir por meio da pessoa, mesmo ainda tendo podridão nela. Você quer Nada a ver uma coisa com outra. Em Dugin, parece que a história do Rasputin era isso, né? Que era eles buscavam a redenção na seita do Rasputin. Então eles faziam pecado para então eles faziam as maiores orgias possíveis para depois fazer se autoflagelava para ficava nesse ciclo de putaria e redenção. Putaria, porque Sim. Jesus é o redentor, Mas então ele tinha que buscar sempre a redenção. Olha que loucura, cara. O mais É o engraçado maniqueísmo da atualidade da- é isso. O mais interessante da atualidade é isso. É que todas essas coisas repetem todas as heresias dos primeiros séculos cristãos. Você pega esses 1500 anos primeiros, antes da Revolução Protestante, você tem todas as heresias, pega todas elas, você tem todas elas hoje de novo. Tudo repetindo a mesma coisa. Tem o- Só muda o nome e a carinha. Como diz a Mas o escritura. fundamento Herético é o mesmo. É o mesmo, né? A forma que eles pensam é a mesma. Muda Tem só a livro que é um formulação. tijolo. É o que diz a escritura. Não há nada novo embaixo do sol. Nada, nada. Tem um Não há livro que mesmo. é um tijolo, do Lucas Lancaster, que é mais de Sim, 1000 páginas, da crise ariana. Da crise Lê ariana. ali que você já vai falar, pô, não, já entendi. Tá aqui. Isso aqui é crise Esse aqui é ariana, aqui. tá, Né? Isso aí. Cara, assim, é um negócio que é absurdo. O próprio islamismo, ele já é o ebionismo. O ebionismo tava ali Não, mas já. que você pega o O problema. Maomé só deu a versão pessoal dele, De pra ele ser uma novo, estrela. você pegando o sede-vacantismo, você começa a olhar. Porque não é assim, o sede-vacantismo professa isso aqui. Aí o sede-vacantismo. Não, mas nós não defendemos isso. Ele sempre dá um jeito. Ô, idiota, não é porque você colocou no estatuto que é isso daqui, é como você tá agindo. Se você pega, por exemplo, como os Estados Unidos da América foi formado. Os Estados Unidos da América ele foi formado por perseguidos católicos e protestantes, que era o quê? Era as vítimas do puritanismo. Sim. O puritanismo ele pegou de uma forma tão brutal dentro da Inglaterra que os próprios protestantes começaram a ser perseguidos. E o católico, a situação era um pouco mais embaixo, porque Ele o católico era indigente. ele não poderia ser funcionário público, ele era um cidadão que não podia ter armas. Então, assim, a América. A pessoa, porque tem a religião civil nos Estados Unidos. Cara, tem muito católico que eu gosto, que eu respeito, e que não conhece bem da história americana e não acompanha os Estados Unidos por dentro. Os Estados Unidos, tudo bem, é a maioria protestante que criou aquele país, eu concordo. Tem os problemas advindos disso? Tem. Isso. Mas os Estados Unidos também foi criado por muitos católicos. Muitos católicos. E hoje, se você for pegar nominalmente, A denominação que mais tem é católica. os católicos A Alemanha são também. Vem cá, Ou tá 22%. voltando na Europa ou tá esculhambando? Não, então, vamos lá. Ó, Essa é a 22% hoje dos americanos são católicos. Não existe uma religião maior que o catolicismo nos Estados Unidos. Nenhuma denominação cristã. É, Vamos Tem colocar o mesmo nesses termos. tanto,
Outro Se ponto. juntarem todas as denominações protestantes, eles são a maioria. Mas não tem uma denominação específica que tenha mais Mormon, católico. Quakers, Adventistas, lá, 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 lá. Batista, metodista, E presbiteriano. se você pegar nos Estados Unidos, eu venho falando isso, eu vejo muito, né? Porque, meu amigo, os Estados Unidos será o primeiro país pós-moderno a se tornar católico. Eu Tendência é que eles se aposto. tornem mesmo. Até Eu aposto com quem? Eu não vou estar os aqui vivo latinos, pra né, que ver. entraram lá muito Cara, você forte. acha que é à toa que o atual Papa É é americano. norte-americano, Americano? cara? E detalhe, é um Papa americano, mas com uma vivência enorme Na América do Sul. na América do Sul, Mano, do latino. É um católico que ele viveu o catolicismo latino, que é a essência do nosso continente. Esse cara vai ser muito importante pra gente. Não, e aí, cara, desculpa, assim, eu não vou citar colegas aqui que confundem, que são católicos, que falam assim, não, mas esse Papa, no dia que o Papa foi eleito, cara, eu vi cada absurdo. E aí, teve um grande no nosso meio que falou assim, vejam que esse Papa, ele é republicano, criticou o Trump. Olha só, ele não falou O Trump é inglês. santo, por acaso? Não, ele não falou inglês, ele negou a língua materna dele. No outro dia ele fez em inglês. Cara, aí você olha assim, velho, você É. fala como que a O pessoal gente queima chegou largada nesse... demais, né, cara? Como que a gente Pô, chegou nesse e nível? depois de Bergoglio, cara, a gente ficou com, né? A gente ficou com Não, muito mas medo, aí agora é tem sensacional. um outro efeito, André, que é o seguinte, nós que estamos ali submissos à autoridade da igreja, a gente percebeu o quanto que a gente estava sufocado. Porque as primeiras semanas de Leão 14, você olhava assim, Napoleão 14. Napoleão 16. Papa Tigre. Napoleão Papa Tigre. 16, né? Não, o Tem Leão... um vídeo do compadre falando assim, pelo Napoleão 16. Pega na internet. O que eu mais ri foi Eu o já vi. Papa Tigre, cara. O Papa Tigre foi ótimo. O cara mandou tigre. É, mas o Leão 14, ele começa a falar coisas tão óbvias e com a linguagem objetiva, direta, como tem que ser a linguagem que a gente perdeu isso no pós-concílio, né? No pós-concílio Vaticano II. Então, você pega o que está acontecendo? A gente está tendo uma lufada de ar fresco com o Papa Leão XIV, só que por outro lado, o orgulho do sede vacantista está no quê? Não, peraí. A gente tinha um espantalho para bater o tempo inteiro, que era o Francisco. Porque qual que era o grande problema do Francisco? Obviamente, você vai pegar, puxar, ele não ensinou nada que vá contra a doutrina e a própria igreja. Só que ele tinha uma dubiedade que ele abria a porta. Ele poderia falar, eu abri a porta, você Aqui no entrou Brasil, porque eu não. quis. Então, assim, era muito fácil bater no Francisco. E os sede vacantistas hoje, o que eles queriam? Cara, eu vi no dia seguinte, Mas a padre... turma do sede vacantista nenhum papa vale depois de... Depois de do- Pio XII. Pô, mas daí o Wojtyla, não, mas- o Wojtyla foi Não, uma é porcaria tudo de papa, dividido. né? Não. Tem um O grupo João de Paulo sede II vacantista. foi ruim. Então, mas tem um grupo ruim. que não aceita ninguém depois de Pio XII. Tem outro que não aceita ninguém depois de João XXIII. Tem outro que não aceita ninguém depois de Paulo VI. Tem outro que não aceita ninguém depois de João Paulo I. Tem outro que não aceita ninguém depois de João Paulo II. Tem outro que não aceita Bento XVI. Tem outro que aceita Bento XVI. Já virou e Francisco. aceita dentro da seita. É, já virou não. padrão É a igreja cismático. palmariana. Não, Não, mas mas Papa eu vi- Pedro III. Eu vi padre, assim, cara... Você Não, nunca viu? eu vi padre falando assim, usando esse argumento, 2 dias depois que Leão XIV foi eleito Papa, falou assim, eu não vou seguir esse Papa, porque esse Papa não negou o Concílio Vaticano II no discurso de apresentação dele. E falando que Esses caras não vão que o chupar Leão um XIII pau. falou mal do capitalismo. Ele tava falando Em mal vez de da exploração da mão de obra, meu Cara, a Deus. igreja Você não- sempre Você não condenou. conhece a doutrina o social liberalismo, da igreja, é. demônio? Cão do inferno. A igreja não é capitalista. Assim como ela Não, seja. precisa- não foi eu que falei. Não, preciso, Não, você tem culpa, você tá repetindo. Cara, mas eu não conhecia a doutrina Você não me social da fale isso na minha frente. Cara, por que São Pio X é considerado um dos maiores papas da história? Porque ele foi muito nesse ponto contra o modernismo. Leão XIII,
Cara, olha, é Então, mas o engraçado. 14 falou, a igreja não tá aqui pra atender ideologias modernas. Exato. É Jesus que salva. Não, Não, e foi muito Não. engraçado, porque É, tem água aí. e assim, mas o meu termômetro Tem foi água. muita reação da galera do. Acabou. Hum. Foi muito da galera da esquerda, que ficou muito. Estranhou demais que eu era um É. papa que era católico, né, É. cara? Não, e, Não, o Frei Beto falando, né? Não, ele enfatizou muito na fé. Tá Vai enfatizar no quê? Não, e Na tua bunda? Quer que faça um discurso na tua bunda? o Frei Beto que falou que não ia ser católico, ele não ia ser americano qualquer. Nunca. Nunca. Tem muito Uma tato. coisa eu tenho certeza. Logo, Americano é não é. Nosso Senhor dando voadora com os dois pés na cara, meu amigo. Nossa, É cara. tapa na cara de mão aberta de Nosso É? Senhor. Mas assim, É um papo estadunidense, né? falou estadunidense, Nunca entregou, deu né? pinta, né? Olha lá ele. É, queima Lá luz. ele. Lá ele. Não, mas assim, uma coisa que a gente pega e olha é justamente, né, como o problema hoje do sede-vacantismo é isso. É o orgulho, cara. É o orgulho. E o pior, o sede-vacantismo, ele leva a uma espécie de fetiche pela estética. E esse fetiche pela estética abre uma vertente na igreja ortodoxa russa, sobretudo, e leva ao duguinismo. É isso aí. É isso aí. Sim. Você É o falou- caminho. Você Ah. falou lá, foi, pô, Sim. o dia que eu me apaixonei por você foi vendo você lá com o professor. Daniel Ferrari. Pô, foi sensacional. Sim, isso aí é. Obrigado. Obrigado. É, Isso é evidente. O tanto de gente que eu conheço. Que a gente muitos. péssima. muitos. Não, eu Paulo, a gente já é PhD nisso, né? Gente péssima e louca, mas que estética é missa tridentina, é véuzinho na cabeça, é terço, Não, é e anda canto com os gregoriano, quanto maior o aquele escapulário, escapular, melhor, né? aquele escapular A parece prova um de- babador aqui É crachá, no né? peito. É um crachazão. Eu só não falo olha, porque é escapular, se não falar onde botar aqui. Aí, vamos ser sola aqui um pouquinho, sola da escritura? Só um pouquinho, vamos ser um pouquinho de sola. Quando jejuardes, lava teu rosto, perfuma-te e sorri, demônio. É, não conta pros outros. Que a sua mão direita não sabe Não o que a saiba. esquerda fez, cara. Aí os caras botam no Instagram, né? Eu tô aqui na minha. Daqui a tomar pouco, no daqui a cu, pouco né? os caras tá igual as igrejas de parede preta agora, as baladas aí, tem área VIP na igreja. Eita, Já viu essas daí? não. Lá pros lados de Alphaville tá cheio agora, as lagoinhas da vida aí e tal, não sei o quê. É, a igreja balada. Ah, mas Pá. essa coisa de igreja balada veio desde a época. Tem um pedaço da renovação carismática católica que virou. Os caras ficou começando, ficou um negócio doideira. Mas, Cara, eu fiz Outro colégio dia eu vi um agustiniano. cara escandalizar. Eu fiz o colégio agustiniano, nunca me deram confissões para ler. Fiz 8 anos. agostiniano. Sou Cristo Rei, agustiniano. Zero. São Zero. quantas, Santo Agostinho? Não, mas ia ser muito Com aula de interessante se- religião, se me davam tivesse passagens lá da história A gente dele, acha, da nossa. Trindade. Ah, deu? Então, impressionante, cara. Nada. Zero. Assim, a gente já teve. Cara, a coisa não tá boa. Mas que tem uma coisa florescendo muito bacana, Não, tem. tem. e vai Deus não mais, abandona. Só que as Ele pessoas. vai. Quando todo movimento vai ter os caras que vai ser os caras que quer ser mais corintiano, quer ser da Tem Gavião. gente que até nomeia papa, né? Até conselhos cardeais pra nomear papa, você viu, né? Meu Deus do céu. É conselhos Não, mas cardeais. agora, peraí. Eu quero um xarope. Ó, né, pra mano? gente encerrar. Pra gente, tá achando que ele é tô o encerrando o Imperador podcast. Francisco José da Áustria. E eu quero ouvir uma coisa dos Vamos senhores. Pois não. Quando apareceu ali, o cardeal falou: Sabemos, Eu Papa. tive infarto, eu tive um mini infarto no Roberto. Na hora que ele falou assim, Roberto. Eu tive um mini infarto. Todo mundo pensou que era o Sara, né? Mas, Só que era Roberts, né? É, como é que fala em latim? Roberto. Sim. Roberto. Cara, na hora que ele falou. Só que a hora que ele mandou o nome, Leão 14, eu caí de costa. Então, Eu falei, isso eu não esperava. deixa eu contar uma história. Eu caí de costa. É, e você Algo- sabia, você que passou você achava? logo. Qual Alguns- que seria o Instantaneamente nome? você passou no WhatsApp pra gente. Que É o seria o americano, É é o americano. americano. Que Hã? qual o nome que você chutaria? Eu achei que ia dar João João Paulo Paulo III, Posso falar uma Paulo coisa? VII, Francisco II. Posso falar uma II, coisa? Posso falar uma Até coisa? Bento É, 17. eu imaginava. Leão 14 foi muito. Leão Não, 14. olha, tá gravado. Napoleão XVI. Tá gravado, tá registrado. Ó, pra me assustar mais, só se fosse Bonifácio IX, por exemplo. Não. Aí eu... Ó,
Pra deixar registrado. Agapito II. Estava eu e Bernardo Kister, vulgo irmão gêmeo que eu tenho aí do YouTube. É. Né? Um abraço pro Bernardo. Não, Wellington eles não são prim- parecidos, não. Só um pouquinho aqui. Não, mas o pessoal Wellington fala. primeiro ia ser o Papa brasileiro, né? Wellington. Wellington. E uns do Gabriel. Mas assim, eu tava com o Bernardo e a gente tava falando sobre essa questão dos papas e tal. A gente tava fazendo um programa. Aí no final do programa eu peguei e falei assim, mas... O pessoal tava, porque as apostas. Eu falei, gente, não caiamos nessa, vamos aguardar, tá? Aí eu virei pro Bernardo e falei assim, mas que a gente tá precisando de um Leão 14, a gente tá precisando, né? Ele falou, seria ótimo. E quando anunciou Leão 14, eu tava transmitindo... Profético. Não, Dom da profecia. não, quando anuncia, eu fico... Glorifique em pé, igreja. Eu fico assim, cara, assista. Tem um vídeo no PH Vox, eu fico atônito. Aí depois teve o padre Erickson, né? Um abraço pro padre Erickson lá da paróquia, lá da minha cidade. Aí eu peguei, ele falou assim, PH, fiquei sabendo que você acertou o nome do Papa com dias de antecedência. Eu falei, padre, nem me fala um negócio desse que eu me assusto. Mas tá lá, registrado. Eu falei, Bernardo, a gente precisa de um Leão 14, hein? E veio o Leão 14. Na hora que veio, eu falei também, caralho! Ah, mas agora que Mas teve daí eu entendi a cara. Mas que teve um cardeal lá que mandou um zap lá pra ganhar dinheiro em bet e ganhou, porque deu Deu um que o papo e daí deu ao contrário, ele botou no azarão, ó, vou botar no azarão e vazar que era outro cara, né? Olha, mas assim, quando veio o nome Leão 14, eu fiquei... Não, eu assustei também. Não, fiquei assim, minha cabeça fez assim, ó. Porque, E cara... americano ainda, né, cara? E aí eu fui tentar E começar a daí todo mundo explicar começou a as acabar coisas. que era o cara, né? Porque ele era muito novo, né? Ele era muito novo. Tem 2 anos. Ele é cardeal 2 só. anos de cardeal. Cara, há Cara, 10 anos atrás ele não é nem bispo. Não, 11 anos. ele tava Ele aqui. foi no ordenado Peru. bispo em 2014. Cara, Peru. tem foto Não, ele dele. tava em Roma porque ele é superior geral dos... Tem foto dele dos comendo chineses. galinhada em Belo Horizonte, cara. É uma comédia. É Bragança Paulista, tem ele comendo frango. Cara, você precisa ver a alegria do pessoal no Peru. Cara, e eu fiquei muito bobo. E de o ver abraço que como, ele como manda o pro pessoal do peruano é Peru. católico, cara. Apesar de eles terem Católico. eles têm secretismo, mas eles são muito mais católicos que a Não, gente. o Mas Peru é um muito lugar, mais é o lugar mais mexicano. conservador da América Latina. É o Peru. Né? É onde mais são católicos mesmo. Senhores, meu tempo. Agora, É só isso pra aí. encerrar, eu entendi daí a cara do cardeal Mombertini, e eu sei vocês não sabem que ele saiu. Vejam de novo a cara. Ele A tá assim, ó, cara dele de safado, né? na cara dele. Cara, eles mas- erraram tudo. Eu sei. Mas quando saiu. Ele tá com a cara de. Tem até um meme que é assim, ó, traquineiro. eu chegando com a fofoca do dia. Ele... Mas quando saiu Leão 14, cara, passou a minha vida, passou tudo que o pouco que eu sei. Que eu falei, cara, isso vai ser um negócio grandioso. Leão 14, o nome de um papa não é Senhor escolhido a Boca, Léo. muito Sensacional. Nós é Araújo aqui também, né? Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Se você puder achar na sua vasta agenda aí mais um dia pra gente conversar Só sobre marcar. assuntos específicos, foi muito bom, cara. Só marcar. Pô, foram 2 horas aí maravilhosas. aí. Marcou, eu Obrigado. tô aqui. É maravilhoso, foi sensacional. Nota 10. É isso aí, é nóis. É. E até mais, pessoal. Love on the way.